Vamos lá então, pessoal, dar continuidade a mais um vídeo, o vídeo de número 31 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Nós estamos falando da execução dos contratos administrativos e mais alguns vídeos a gente encerra essa lei. Então, vamos lá para a gente não perder tempo. Nós paramos no artigo 74, continuando da execução dos contratos administrativos. Artigo 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos: 1. Gêneros perecíveis e alimentação preparada. Nós dissemos no vídeo anterior que havia o recebimento provisório e o recebimento definitivo, por exemplo, de bens, de objetos do contrato. E esse recebimento provisório, aquele que será feito para posterior verificação do produto a ser recebido, a ser adquirido, ele poderá ser dispensado, então, nesses casos. Gêneros perecíveis, alimentação preparada, imagine merenda escolar, então, frutas, verduras, hortaliças, coisas perecíveis, e ainda alimentação que já vem pronta. Isso, nesse caso, é lógico, que não haverá o recebimento provisório. Ainda no 2, serviços profissionais. Neste caso também será dispensado. Um serviço profissional que será executado numa possível licitação, não há por que haver um recebimento provisório, apenas a prestação do serviço, então é uma coisa lógica. No terceiro caso, obras e serviços do valor até o previsto no artigo 23, inciso 2, a linha A, dessa lei, desde que não se componha de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Esse 23, inciso 2, da linha A, fala do valor de R$80 mil, que é o valor do convite. Então, para obras e serviços no valor do convite de até R$80 mil, o que ocorre, pode ser dispensado esse recebimento provisório para verificação posterior, desde que o que? Não seja aparelhos e equipamentos sujeitos a instalações, sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Então, o produto de informática não pode, porque deve ser verificado o seu funcionamento, produtividade. Se for uma máquina que vai produzir algum bem também adquirido pela administração pública, também não será possível. Máquinas de fotocópias, Xerox, estão sempre sujeitos à verificação de funcionamento. Então, nesses casos, não podem. Mas outras obras e serviços em geral, no valor de até 80 mil, pode sim, excetuado o quê? Aquelas sujeitas à verificação de funcionamento e produtividade. Parágrafo único. Nos casos desse artigo, o recebimento será feito mediante recibo simples. Um recibo assinado pela autoridade competente vai comprovar que foi feita essa transação, essa negociação. Que caso? O caso em que foi dispensado o recebimento provisório. Nos casos onde há dispensa de recebimento provisório, seja no inciso 1, 2 ou 3, será feito mediante recibo. Artigo 75. Salvo disposições em contrário, constantes do edital do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. Pessoal, nesse 75 nós temos o seguinte: as normas técnicas, elas podem, no edital de licitação, pode exigir-se para as normas técnicas que haja testes, demonstrações, ensaios, demonstrações públicas que aquele objeto a ser contratado, adquirido ou serviço prestado é eficaz. Então, o que ocorre? Este ensaio, essa demonstração, para a boa execução do objeto, ela ocorre por conta de quem? Da empresa que foi contratada pelo poder público. Agora, existe exceção? Sim, qual exceção? Salvo disposições contrárias previstas no próprio edital do convite ou do ato normativo, se for um ato simples. Portanto, pessoal, regra: o contratado é que deve apresentar os testes e as provas para que convençam o poder público
que as normas técnicas estão de acordo com o edital, salvo disposição em contrário. Artigo 76. A administração rejeitará no todo ou em parte obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. A administração tem, graças ao artigo 76, uma prerrogativa de não se sujeitar a um contrato prestado em desacordo. Portanto, ela poderá rejeitar no todo ou em parte. Se parte do contrato, parte do objeto, parte da obra trouxe benefício para a administração, ela pode aceitar somente aquela parte e rejeitar a outra e obrigar, fazer com que o contratado, através administrativamente ou judicialmente, cumpra a parte que lhe foi acordada no contrato. Artigo 77, novo assunto da inexecução e da rescisão dos contratos. Pessoal, nós já falamos sobre a rescisão dos contratos, bastante coisa nós falamos nos vídeos anteriores, mas agora nós vamos esmiuçar artigo por artigo da inexecução e da rescisão dos contratos. Artigo 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão com as consequências contratuais e previstas em lei ou regulamento. Questão de prova. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a anulação. Não tem como anulação. Anulação é para ilegalidade. Rescisão é para inexecução total ou parcial. Então, não foi executado o contrato, ou foi executado parcialmente. Enseja o que? A rescisão, uma prerrogativa mais uma para a administração pública. Ela pode rescindir unilateralmente ou por decisão unânime das duas partes, decisão de ambas as partes, com consequências contratuais e previstas no regulamento. Quais as consequências? Vão estar previstas no contrato. Olha, 3 hipóteses. As consequências, multa e essas coisas poderão estar previstas no contrato, poderão estar previstas na lei, e a própria lei de licitação, nós veremos nas penalidades que ela traz ônus para aquele que não cumpre o contrato, e ainda regulamento. Se for no município, um regulamento municipal. Se for no estado, um regulamento estadual. E se for na União, um regulamento federal. Então, lei, contrato ou regulamento. Pode, então, as consequências estarem previstas aí. Artigo 78. Constitui motivo para rescisão do contrato. Quais os motivos? 1. O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Não cumpriu as cláusulas dos contratos. Não cumpriu, pode ser reincidido. Ainda qualquer especificação. O contrato foi para aquisição de cartuchos da marca HP. Trouxeram cartuchos de outra marca. Os projetos foram feitos em desacordo com as especificações técnicas. E prazos, não cumpriu o prazo, portanto, também pode haver a rescisão contratual, e as penalidades vão estar onde? No contrato, na lei ou regulamento. 2. Ainda constitui motivo para a rescisão do contrato o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e projetos e prazos. O 1 é o não cumprimento, o 2 é o cumprimento irregular. Cumprimento irregular está de acordo com as regras previstas, também cabe rescisão. Não cumprimento e cumprimento irregular. 3. Lentidão em seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou o fornecimento nos prazos estipulados. Observe, pessoal, um hospital que deveria ser entregue no ano de 2010. Já estamos em 2013, em nada, lentidão, e a administração comprova a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou fornecimento. Então, também pode haver a rescisão do contrato. 4. Atraso injustificado no início da obra. Aqui não começou ainda, então injustificado. Ou também da obra, serviço ou fornecimento.
5. Paralisação da obra ou do serviço ou fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. Cuidado, pessoal, na hora da prova. É possível a paralisação da obra, do serviço ou fornecimento. Pode sim, pode haver. Mas tem que haver justa causa e comunicação prévia da administração e aceitação da administração. Deve haver uma justa causa e deve haver uma prévia comunicação. Neste caso, não vai haver rescisão. Mas se houve a paralisação da obra, do serviço ou fornecimento sem justa causa e prévia comunicação, também é uma causa de rescisão do contrato. 6. A subcontratação total ou parcial de seu objeto, a associação do contratado com outro, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato. Este caso aqui é interessante. Se a administração pública fecha um contrato com a empresa A, e no edital não está previsto que essa empresa A pode subdividir-se, pode adquirir, poderá subcontratar outra empresa, poderá ceder material, poderá ceder mão de obra, poderá transferir mão de obra, poderá contratar com outro durante a execução daquela obra. Se isso não está previsto no edital e essa empresa faz isso, então pode haver também a rescisão. No caso 7, o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores. A administração pública, como eu falei em vídeos anteriores, ela pode designar um funcionário, um servidor ou outrem para acompanhar e fiscalizar a execução da obra, do serviço ou do contrato. E ele estará incumbido de autoridade para determinar que aquilo que está no acordo seja cumprido. Então, um desatendimento a essas determinações deste servidor ou do superior deste servidor também é causa de rescisão. 8º, o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotados na forma do parágrafo 1º do artigo 77 dessa lei. O parágrafo 1º, artigo 67 da Lei de Licitação, ele vem dizer o seguinte, que o representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando que for necessário a regularização das faltas e defeitos observados. Então, o cometimento reiterado de faltas na execução, então, que este servidor anotou, também poderá ser causa de rescisão. 9. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil. Então, tanto nos casos de insolvência ou falência, é lógico, rescisão do contrato. Estes casos, falimentar, insolvência, a gente vê lá no Código Civil e não vamos acrescentar aqui informação desnecessária para a sua prova. Então, apenas memorize. Insolvência ou falência, causa de rescisão, não é causa de nulidade, não é causa de revogação, é causa de rescisão, falência ou a instauração de insolvência civil. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, portanto, será causa de rescisão do contrato. Uma pessoa em insolvência, ela não é capaz de cumprir suas obrigações de pagamentos, por exemplo. Uma empresa insolvente, ela durante essa instauração do procedimento civil, ela poderá, no final desse processo, ser declarada definitivamente em falência. Então, tanto no caso de insolvência quanto de falência, então, guarde isso, causa de rescisão. 10. Dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Não há mais a sociedade ou morte, tranquilo nesse caso. 11. Alteração social ou modificação da finalidade
ou da estrutura da empresa que prejudiquem a execução do contrato. Imagine que uma empresa é uma empresa limitada que se torna uma sociedade anônima, e essas modificações, seja de uma para outra, seja qualquer sua função social ou finalidade, ou até mesmo a estrutura, prejudicou a execução do contrato, a mudança foi por desejo exclusivamente da empresa, não da administração. Neste caso, pode haver então a rescisão também. 12. Mais um caso de rescisão. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela autoridade máxima da esfera administrativa, a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. Pessoal, olha as cláusulas aqui exorbitantes. Razões de interesse público. Essa aqui é uma cláusula, é uma causa de rescisão unilateral, amplo, de interesse público, portanto, não está na órbita ali dos interesses da empresa contratada. 8º, a supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no parágrafo 1º do artigo 75 dessa lei, que diz o seguinte: o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% para seus acréscimos. Acréscimos, no caso de obras e serviços, decréscimos, será 25% também. Então, o contratado é obrigado a aceitar. Então, o que está dizendo aqui o inciso 8º? O inciso 13. Se ultrapassou o limite de 25% essa supressão da administração, então o contrato era de 100 canetas. A administração resolve comprar apenas 50. Então, houve a supressão. Portanto, pode haver rescisão do contrato. Então, aí, aquela parte contratada poderá. Então, ainda no caso de reforma, para acréscimo é 50%, mas para supressão será 25%. Houve uma construção de uma obra no valor de R$1 milhão. A administração, querendo cortar gastos, faz uma supressão e cai para 600 mil. Ultrapassou 25%, portanto, pode haver a rescisão do contrato. Lembrando que, no caso de supressão até 25%, a empresa contratada é obrigada a aceitar. Então, continuando. 14. A suspensão de sua execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalize o mesmo prazo, 120 dias, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações de outras previstas, assegurado ao contratado, neste caso, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Então vamos lá. A administração pública pediu para parar a obra por prazo superior a 120 dias. Pode haver, portanto, então a rescisão do contrato. Mas se for em caso de calamidade pública, perturbação, comoção interna, guerra, estado de defesa, estado de sítio, se for no mesmo prazo, portanto, aí sim não poderá haver a suspensão. Então, observe. Se a suspensão for por até 120 dias, a administração pública não estará obrigada a indenizar aquela empresa pela mobilização e desmobilização. Lembra de quando eu falei de andaimes, de guindastes que foram mobilizados para essa obra? Então, até 120 dias, ela não será obrigada a pagar
assegurado neste caso o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Houve essa supressão por prazo superior a 120 dias em caso de calamidade. Aí a empresa terá que assumir as obrigações. Observe a parte que estará em azul. Está dizendo o seguinte, que assegurado ao contratado, nestes casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Então, olha aqui, nos casos de calamidades e comoção interna e o caso que houver respectiva suspensões, neste caso, então, é assegurado à parte contratada o direito de não cumprir as suas obrigações até que seja normalizado essa situação. Para a sua prova, o que você vai guardar? Que é caso de rescisão, a suspensão por prazo superior a 120 dias. E se for caso de comoção interna, calamidade, aí não. Aí não, porque é uma exceção. E é assegurado à parte contratada o direito de suspender suas obrigações até que essa comoção interna, esse caso de calamidade, volte ao normal. Então, a empresa que está executando a obra, prestando serviço ou fornecendo bem, poderá não cumprir essas obrigações até que seja normalizada a situação. 15. Pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo. No próximo nós daremos início falando ainda no inciso 15, onde se trata ainda da inexecução e rescisão dos contratos. Até a próxima.